Mateus 14, a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados, ficaram sãos. Meus irmãos, no domingo anterior, não o passado, eu não estive aqui com os irmãos, estive pregando lá na congregação Boas Novas, na fazenda. Mas no domingo anterior, meditando sobre o grande milagre da multiplicação dos pães, eu comecei chamando a atenção dos irmãos para o fato de que os milagres que a Bíblia registra e que Jesus realizou, eles são chamados na Bíblia de sinais. E eles são chamados de sinais porque eles são exatamente isso. Eles são simbólicos. Quando nós lemos a narrativa bíblica de um milagre realizado pelo Senhor Jesus, nós devemos sempre procurar compreender não simplesmente algumas lições morais que, porventura, esses milagres, o registro desses milagres contenham. Mas o que eles nos revelam acerca de Deus, acerca de Cristo e acerca do seu reino? Porque assim como as parábolas de Cristo, elas têm o propósito de revelar a Ele próprio e ao seu reino, assim também os milagres que Jesus realizou, apesar de suprirem alguma necessidade imediata, eles têm como propósito revelar a Cristo. É muito comum que os milagres que Jesus realizou serem estudados ou apresentados ou tratados apenas como lições morais, focalizando atores secundários e não o grande protagonista principal da história da redenção. Então não é incomum
os irmãos lerem algum comentário, ou então ouvirem alguma mensagem, um estudo dominical, especial de escola dominical, especialmente para crianças, em uma passagem como essa, aonde se focaliza Pedro, a ousadia de Pedro, a audácia, a coragem de Pedro em descer as águas, bem como a fraqueza de Pedro ao desviar os olhos de Cristo e então começar a naufragar. Mas, meus irmãos, os evangelhos não têm como propósito revelar ou manifestar tanto a nossa fraqueza ou a nossa ousadia como atores menores nesse grande drama ou nessa grande história da redenção. Mas tem como propósito revelar a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. E esse é um dos episódios que revelam a Cristo, especialmente como o nosso Salvador. Há um versículo no Salmo 145, muito conhecido de todos nós, que diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Portanto, ao considerarmos essa passagem, eu convido os irmãos não tanto para observar a ousadia de Pedro e a sua fraqueza ao desviar os olhos de Cristo e se concentrar nas forças ali da tempestade, mas para focalizarem aquele que não desvia os olhos de nós, a Cristo, aquele sempre presente e perto está o Senhor dos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Os irmãos conhecem bem o contexto, essa é uma das grandes vantagens da pregação expositiva sequencial, porque ao invés de tomarmos passagens bíblicas aleatórias, temos a oportunidade de seguir o registro bíblico sequencial, conforme Mateus nos apresenta, no caso da exposição do Evangelho de Mateus. E os irmãos sabem que nós estamos no capítulo em que inicia-se a segunda metade do Evangelho de Mateus. Até a primeira metade, Jesus vai crescendo na sua popularidade, na sua fama, ao ponto da sua fama chegar ao conhecimento de Herodes. Isso não foi coisa boa, né, como já consideramos aqui. Porque Herodes, seguindo a opinião de outros, julgou que se tratava de João Batista redivivos, ou seja, que João Batista havia reaparecido, reencarnado, ressuscitado de alguma maneira. E aquele que havia sentenciado João Batista à morte, decapitado João Batista por causa dos caprichos de uma jovem dançarina, ele não hesitaria em também sentenciar a Jesus à morte. Mas não era chegada ainda a hora do Senhor Jesus. E aí então, a partir do capítulo 14, estudiosos do Novo Testamento concluem que nós temos o início de uma segunda grande sessão, segunda grande metade do Evangelho de Mateus. Uma sessão que se caracterizará pelo crescente antagonismo e oposição das autoridades religiosas, das autoridades civis, o que culminará com os sacrifícios, perseguição, sacrifício e a morte expiatória do nosso Salvador na cruz. E nesse capítulo 14, Mateus, como que para preparar os discípulos e nos preparar, né, a igreja ali perseguida, sofredora, e nos preparar também, ele nos anima, ele nos encoraja. Ele começa, é verdade, com o registro de que Herodes tomou conhecimento da fama de Jesus, Jesus teve que
se retirar dali, buscar um lugar deserto, mas nos 2 milagres registrados nesse capítulo, meus irmãos e irmãs, nós temos grandes encorajamentos para nós, igreja militante, igreja que ainda milita contra as investidas do inimigo das nossas almas neste mundo. No domingo anterior, nós consideramos o milagre, um dos milagres bíblicos mais significativos. Como eu disse, o único registrado nos 4 evangelhos. A multiplicação, o milagre da multiplicação daqueles 5 pães e 2 peixinhos, de modo a poder alimentar uma multidão que podia alcançar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil pessoas, 5 mil homens apenas. E ressaltamos especialmente 2 lições a partir do nosso estudo daquele milagre. Primeiro, que os nossos recursos, que são naturalmente escassos, nas mãos de Cristo eles são mais do que suficientes para satisfazer e realizar o seu propósito. Assim somos nós. Nossos recursos todos, materiais, físicos, intelectuais, espirituais, não passam de 5 pães e 2 peixinhos. Absolutamente insuficientes para os grandes propósitos de Deus, mas perfeitamente suficientes quando colocados nas mãos daquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E mais ainda, aprendemos que mais do que suprir as nossas necessidades materiais, Jesus é o pão da vida. É aquele que sacia a fome da nossa alma. É aquele que satisfaz absolutamente, plenamente a nossa fome de Deus, o vazio espiritual que há no coração de toda pessoa, todo homem, toda mulher, que não tem Cristo ainda habitando no seu coração pela presença salvadora do seu Espírito Santo. Mas agora, meus irmãos, logo após a realização daquele milagre, Mateus registra um outro ato sobrenatural, extraordinário, surpreendente mesmo, miraculoso do Senhor Jesus. Ou seja, como que contrariando as forças naturais, mas ele não contraria as forças da natureza. As forças da natureza não são leis que não podem ser rompidas, não, elas são Deus mesmo em Cristo regendo e controlando esse universo. Cristo tem nas suas mãos as leis do universo, as leis naturais, e ele pode se sobrepor a elas sem problema e sem dificuldade alguma. E aqui temos Jesus indo em socorro dos seus discípulos em meio a uma tempestade, andando sobre o mar, andando em meio à tempestade. Mas, meus irmãos, o relato não é apenas desse registro, mas, como eu disse, deve ser compreendido no seu contexto e revela mais do que isso. Ele revela a Jesus. Não são circunstâncias, não são acontecimentos fortuitos, ocasionais, impensados de forma alguma. Os irmãos devem lembrar, quando estudamos o milagre anterior, que quando Jesus pergunta a Filipe como é que ele iria alimentar aquela multidão, como é que ia ser feito, João registra que Jesus sabia muito bem aquilo que ele estava para fazer. E aqui também, quando ele despede as multidões e envia os seus apóstolos ali num barco, e então se retira para orar, e os seus discípulos são tomados ali naquela tempestade, Jesus tem que ir em seu socorro. Ele sabia desde o início muito bem o que estava para acontecer e o que ele estava para fazer. O milagre tem o propósito de revelar, não apenas como Jesus andou sobre o mar, mas revelar Jesus como um Deus homem,
como homem, na sua natureza humana, na sua natureza divina, e também revelar a Jesus especialmente como misericordioso Salvador. Então eu convido os irmãos a brevemente considerarmos o registro desse acontecimento, onde Jesus anda sobre o mar, mas observando especialmente o Jesus humano, o Jesus divino e o nosso misericordioso Salvador. Os primeiros versículos 22 e 23, mostram muito bem esse aspecto do ministério do nosso mediador, o aspecto da sua humanidade, o Jesus humano. O texto começa, Jesus compelindo os seus discípulos a embarcarem e a passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Por que isso? Por que Jesus, então, despede as multidões e por que ele compele os seus discípulos para irem ao outro lado e por que ele mesmo depois vai se retirar e para orar? Se os irmãos observarem o texto paralelo no Evangelho de João, verão que logo após a realização do milagre que Jesus realizou dos pães, no capítulo 6, dos versículos 14 e 15, aquelas pessoas que estavam mais interessadas no Jesus político, no Messias que iria libertar o povo de Israel do domínio do Império Romano, ficaram tão impressionadas com o milagre que ele realizou, que constataram que ele era de fato o profeta prometido, e então estavam tensionando arrebatá-lo com o propósito de proclamarem rei a Jesus. Nessa decisão que seria uma revolução política ali, proclamando a Jesus como o rei prometido, porque eles tinham o equívoco de considerar o reinado de Cristo como um reinado meramente secular, político, militar, humano, e não como um reino espiritual. E, portanto, não é de estranhar que o Senhor Jesus, nesse momento, se afaste dessa situação toda, despeça as multidões e tire dali os seus apóstolos. Eles podiam cair nessa, né? A tentação era grande, eles poderiam muito bem embarcar nesse outro barco, ou seja, quererem encurtar o caminho e então proclamarem Jesus como rei, sem que tivesse a necessidade de passar pela cruz. Ora, até Jesus foi tentado com relação a isso. Nós sabemos que na tentação no deserto, uma das áreas em que Jesus foi tentado foi exatamente essa. Satanás prometeu a ele os reinos do mundo, com todo o seu esplendor e a sua glória, sem a necessidade de passar pela cruz. E nós lemos em Hebreus que Jesus foi em tudo tentado como nós, apenas sem pecar. Na realidade, é provável, meus irmãos, que Jesus, ao compelir os discípulos a se afastarem dali, ele tivesse como propósito não apenas prover o descanso necessário, que os discípulos continuavam precisando descansar, não havia sido possível até então, mas que Jesus quisesse preservar os seus discípulos da tentação que as multidões estavam colocando ali diante dele. E digo mais ainda, é possível que Jesus tivesse se retirado sozinho para orar, para ele mesmo não cair nessa tentação. Lembrem, ele foi em tudo tentado. O diabo, por um momento, se afastou dele, mas não pensemos que ele tenha deixado de continuar a tentar a Jesus, oferecendo aquilo que Jesus alcançaria através da cruz, mas sem a cruz. Ou seja, a consumação do seu reino, do seu domínio sobre todas as nações. E no seu aspecto humano, portanto, Jesus despede as multidões, afasta os seus discípulos e ele mesmo vai para o monte ali orar. E passou a noite inteira orando. Caiu a tarde, lá estava Jesus orando sozinho,
E ele só foi em socorro dos seus discípulos na quarta vigília, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. E Jesus passou aquele tempo todo ali orando como Deus homem e que precisava buscar a presença do Pai, a presença de Deus e orar, suplicando que ele o guardasse, abençoasse, guardasse os seus apóstolos, guardasse os seus discípulos e o guardasse também, o livrasse também das tentações. Portanto, irmãos, esses primeiros versos, 22 e 23, apresentam, revelam Jesus como um Deus, como homem, na sua humanidade. Nós cremos num Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e aqueles que negam a humanidade de Cristo, que Cristo se fez de fato carne, homem como nós, mas sem pecado, eles são anátemas, eles negam, na verdade, a Cristo. Não são espíritos verdadeiros aqueles que não professam que Cristo veio de fato em carne. Somente alguém, uma pessoa que fosse ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, poderia ser o mediador entre Deus e os homens. E assim foi o Senhor Jesus. Mas esse evento registrado aqui por Mateus, ele revela mais sobre Jesus. Revela não apenas a sua humanidade, como alguém que precisava tomar aquelas providências, preservar seus discípulos, afastar as multidões. As multidões não poderiam ser sustentadas ali com milagres após milagres, não, elas teriam que ir para as suas casas, finalmente, e ele então afasta ali, despede ali as multidões, e ele mesmo se retira para orar. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus cansou, e Jesus orou, utilizando os meios de graça que Deus nos dá para o seu sustento espiritual, para a sua preservação. Mas, especialmente a partir do verso 24, os irmãos podem observar, até o versículo 27, a narrativa, o acontecimento, revela Jesus como um ser divino. Não apenas humano, mas também divino. Diz o texto, versículo 24, que os discípulos entrando no barco, que os discípulos, o barco já se encontrava longe, a muitos estádios, eu acho que é João, que menciona que são 25 estádios, ou seja, 3 milhas, 5 quilômetros, alguma coisa assim, de distância, mas açoitado pelas ondas. Era uma tempestade terrível. E eles não conseguiam avançar, né? Passaram a noite ali, inteirinha, obedecendo a Jesus, mas eles não conseguiam avançar, lutando contra a tempestade que se abatia sobre eles. E então, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, não de forma imediata. Jesus não vai logo socorrer os seus discípulos, mas ele aguarda. Ele passa aquele tempo todo orando. É provável que os discípulos tenham lutado contra as ondas ali aproximadamente 9 horas ou mais. E só depois, então, é que Jesus vai em socorro deles, quando já estava para amanhecer, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. E Jesus vai, como eu disse, soberano sobre as próprias leis da natureza que ele mesmo cria. Ele vai então, em meio à tempestade, andando por sobre as águas, como só, na verdade, Deus pode fazer. Nenhum ser humano pode fazer aquilo que Jesus fez. Nenhum ser humano pode andar sobre as águas. Deus tem essa prerrogativa de dominar, de controlar. E Jesus está, portanto, se manifestando aqui como Deus, como aquele que pode andar sobre as águas. No Salmo 75, relembrando aquele grande ato redentivo do Antigo Testamento, quando o povo de Deus foi libertado do Egito e passou a pé enxuto sobre o mar, o salmista
Diz assim no versículo 19: pelo mar foi o teu caminho, referindo-se a Deus, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os vestígios, ou seja, não se percebe as pegadas dos pés de Deus. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Deus é aquele que anda por sobre os mares, que tem domínio sobre os mares, que tem controle absoluto sobre as forças da natureza. E no livro de Isaías, no capítulo 43, que por sinal um versículo lemos hoje pela manhã, no versículo 6, que diz: trazei meus filhos de longe, minhas filhas, se referindo ao povo de Israel como seus filhos, como filhos de Deus. No versículo 2 nós lemos: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E é interessante, e os estudiosos do Evangelho de Mateus concluem que o pano de fundo aqui dessa passagem é exatamente Isaías, esse capítulo 43 de Isaías. Porque nesse capítulo, nas imediações desse texto, nós encontramos várias vezes a expressão que Jesus usa lá, quando ele diz: não temais, não temam. Logo no verso 1, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E no versículo 5, não temas, porque eu sou contigo. Deus é aquele que é com o seu povo. Deus é aquele que tem poder sobre as forças da natureza. Deus anda sobre as águas. Ele tem domínio sobre a criação e sobre as forças da natureza, sobre o vento e sobre as águas. E quando Jesus vai em socorro dos seus discípulos, andando sobre as águas em meio à tempestade, ele está dizendo: eu sou Deus. Eu sou aquele que anda sobre as águas e não deixa vestígios. Eu sou aquele que tem poder sobre as próprias leis naturais e, portanto, posso, em meio à tempestade, socorrer o meu povo andando por sobre as águas. No versículo 26, nós lemos que os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. É claro que a Bíblia não ensina nada sobre esse fantasma, né? Não existe, não ensina nada disso. Mas vamos e venhamos, vamos nos colocar aqui no lugar dos apóstolos, a noite inteirinha no mar. Alguns eram pescadores, estavam acostumados à voragem do mar, mas em meio à tempestade, no escuro, durante a noite, algum vulto, podemos imaginar os relâmpagos, e um vulto andando sobre as águas. Eles ficaram apavorados, aterrados. Numa hora dessa a gente vê tudo, conclui tudo, e disseram: é um fantasma. Eu não sei os irmãos se têm alguma experiência nesse sentido, né? Mas aqueles que passam por situações muito adversas, na escuridão e tudo, a gente vê, a gente ouve e vê tudo. Hoje não, a gente vai para o Mosqueiro, anda ali na estrada das Mangueiras, e tudo asfaltadinho, bonitinho, tudo habitado, iluminado, mas não era assim. Desde criança eu ia passar férias ali, não havia uma casa na estrada das Mangueiras, muito menos asfalto, era um breu, era escuro. E a gente ia passear na vila, quem é os mais antigos sabem disso, né? Ver o navio chegar, não tem mais navio. E aí então, às vezes, chegava à noite, e às vezes tinha que voltar, não tinha ônibus, não tinha carro, ia voltando, andando ali pela estrada das Mangueiras, numa escuridão. No início era uma beleza, a gente ia à noite e tal, mesmo que estivesse sozinho, mas aí começava a passar o tempo e lá pelas tantas a gente ouvia tudo. Eu, pelo menos, ouvia tudo. Lá pelo final, eram correndo já para chegar em casa. Se qualquer vulto ali, para mim, era um fantasma ou qualquer coisa a gente poderia imaginar. E a situação desses apóstolos ali, em meio ao mar, nas trevas, justifica-se, não é? Eles concluírem ali que Jesus poderia ser um fantasma, e apavorados ali, gritaram ao verem aquele vulto. Mas, meus irmãos, observem o versículo 27, é um versículo importante, porque nele nós lemos que Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo,
sou eu, não temais. Aqui Jesus está se revelando como o grande eu sou. A nossa tradução não deixa muito claro, diz sou eu, no original diz eu sou. É o grande eu sou que se revela no Antigo Testamento. É aquele de fato que é o Deus verdadeiro. E Jesus se revela várias vezes como o grande eu sou, dizendo eu sou o pão da vida. Eu sou a verdade e a vida. Jesus várias vezes diz eu sou. E ele está se manifestando aqui como de fato aquele que é, acima de todas as coisas. E por isso, como ele é o grande eu sou, como Deus se manifestou a Moisés, quando ele perguntou, e então o que é que eu direi quando o povo disser, quem foi que te ordenou, quem foi que te mandou? E então Deus disse a Moisés, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de nossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram, qual é o seu nome, que lhes direi? E então Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Jesus é o grande eu sou, somente ele é eterno, todo-poderoso, excelso, santíssimo, justo, onipresente, onisciente, dele procedem todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas e, portanto, Deus é o grande eu sou. E Jesus, quando vai aos seus discípulos, naquele momento, em meio àquela tempestade, em socorro, eles ali apavorados, e diz, não temais, sou eu, literalmente no grego, eu sou, não temais, sou eu, o eu sou eu o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que protege, que guarda e que governa o seu povo, que socorre o seu povo, não temam, não precisam temer. Sou eu, o grande eu sou. Por isso, meus irmãos, eu digo que esses versos 24 e 25 revelam especialmente a divindade de Jesus, aquele que tem poder para saber o que está acontecendo com seus apóstolos, no barco, seus discípulos, aquele que tem poder para andar sobre os mares, como o mar, como que contrariando as forças da natureza, aquele que tem, que pode se apresentar como grande eu sou, que sai em socorro do seu povo, como Deus saía no Antigo Testamento, em socorro do seu povo, quando se encontrava em momento de aflição, de tribulação, enfim, enfrentando as tempestades da vida. Mas, meus irmãos, eu entendo que mais do que se revelar como homem e como Deus, Jesus aqui se revela como nosso grande e misericordioso Salvador. Aquele que tem não apenas o poder, mas a disposição graciosa e misericordiosa para socorrer o seu povo quando se encontra em meio às tempestades, às tribulações e às aflições da vida. Verifiquem, observem o versículo 28, quando Jesus se aproxima e Pedro então disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. É bem de acordo com o temperamento de Pedro, né? Ele de fato é assim, impulsivo, ousado, e muitas pessoas criticam a atitude de Pedro aqui. O que Pedro queria andar nas águas já e ir ter com Jesus, como se não tivesse nenhum propósito nisso. Mas é interessante que Jesus não repreende Pedro. E Jesus atende o pedido de Pedro. Quase que como que dizendo, se for para ir a Cristo, for necessário andar sobre água, fazer qualquer coisa imitando o seu mestre, pois que venha. O fato é que Jesus disse, vem, e Pedro foi. E Pedro foi. A gente pode se enganar um pouquinho e pensar que foi fácil, que Pedro estava ali num barquinho bem raso e que ele só fez tirar o pé do barco e botou o pé na água ali como que experimentando. Mas não era assim, um barco para comportar ali uma dúzia de pessoas e carga e tudo, e certamente tinha uma certa altura da água. Pedro teve que, na verdade, como diz o texto, pular para a água. E é preciso fé
para sair do barco e pular para a água no meio da tempestade para ir em direção àquilo que parecia um fantasma. Mas foi exatamente aquilo que Pedro fez. E pelo poder soberano e gracioso de Cristo, ele pôde de fato andar sobre as águas, em meio à tempestade, com os olhos fixos em Cristo, confiando que ele o sustentaria, o guardaria e teria o poder de fato para fazer com que ele chegasse são e salvo até ele. Mas no versículo 29, Mateus menciona que lá pelas tantas, Pedro tirou os olhos de Jesus. E ele então atentou para o vento, a tempestade, as águas e os problemas, as tribulações que ele estava passando ali naquele momento e deve ter dito, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? E então, na mesma hora, ele começou a afundar. Mas o que Pedro fez? Pedro fez aquilo que todos nós devemos fazer. Ele imediatamente clamou pelo seu Salvador. Diz o versículo 30, que reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar, a submergir. E logo ele gritou, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E eu lembro os irmãos, novamente, do Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. E Pedro fez exatamente o que ele deveria fazer. Por isso eu digo que nós não devemos fixar-nos tanto em Pedro, mas nós devemos nos fixar em Jesus. Não importa tanto se Pedro desviou os olhos de Cristo. O que importa é que Cristo não desviou os olhos de Pedro. E assim que afundando, ele clamou por socorro, diz o texto que imediatamente, prontamente, Jesus estendeu a mão e o salvou. Verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou carinhosamente, gentilmente o repreendeu pela sua falta de fé. É parte da graça salvadora de Deus em Cristo, nos disciplinar, nos corrigir, nos exortar, nos repreender. Apenas bastardos não são disciplinados pelos pais. Deus, como nosso Pai, como vimos hoje pela manhã, nos repreende, nos exorta, e Cristo também, nosso Salvador, nos repreende e nos exorta nesse sentido. E vemos aqui, meus irmãos, em tudo isso, não tanto a ousadia ou a impulsividade de Pedro, ou o vacilo de Pedro, mas o que o texto destaca é a misericórdia e a graça salvadora de Cristo. Lá ia ele, seus discípulos, numa tempestade, pois Jesus foi, nem que fosse por cima das águas, ele foi em socorro dos seus discípulos. Pedro começa a afundar, diz, salva-me, prontamente, imediatamente, diz o texto, Jesus estende as mãos e segura Pedro. O exorta, o adverte, mas diz o texto que o leva para o barco e chegando no barco, imediatamente a tempestade cessou. Os objetivos já tinham sido alcançados, o propósito já havia sido alcançado, e então não havia mais necessidade daquela tempestade. Jesus já havia ensinado aos seus discípulos aquilo que ele intencionava ensinar, e portanto lemos no versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou a mão e disse, homem de pequena fé, e versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e então aquietou-se a tempestade e cessou a tempestade. Penso que os irmãos podem ver como, de fato, o milagre revela não apenas um acontecimento em si, mas revela sempre muito sobre a natureza de Cristo, sobre a sua pessoa e sobre a sua obra. Ele é homem que assumiu a nossa natureza humana, precisava tomar medidas, precisava compelir os discípulos a se afastarem dali para preservá-los, precisava despedir as multidões, precisava comer, precisava descansar, precisava orar. Como a sua natureza humana fazia necessário que Cristo precisasse orar. O seu poder divino
a sua natureza divina, apenas Deus anda sobre o mar e Jesus anda sobre o mar. Apenas Deus é o grande eu sou e Jesus diz: eu sou o grande eu sou, que venho em socorro do povo da aliança quando se encontra em tribulação e clama por ele. E se apresenta especialmente como misericordioso e gracioso Salvador, pronto para atender o pedido de seus servos, como Pedro ali vem, e ele disse: vem, Pedro. E então Pedro foi, e pronto para socorrer. Quando, começando a naufragar, Jesus prontamente estende a mão e salva Pedro, leva-o para o barco, então cessa a tempestade, e Jesus então socorre o seu povo, fazendo cessar o perigo e as dificuldades que eles estavam enfrentando. Mas observem ainda, irmãos, os versículos 33 ao versículo 36, bem rapidamente, a conclusão desse episódio. Primeiro, no versículo 33, a reação dos discípulos em geral, né? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Os irmãos devem lembrar que nós já estudamos um episódio muito semelhante a esse, quando os discípulos no lago também enfrentaram uma tempestade. Jesus dormia no barco, lembram? Capítulo 8 de Mateus. E então eles acordam Jesus, socorre-nos, salva-nos, ou então nós pereceremos. E então Jesus docilmente repreende a falta de fé deles, mas levanta-se, imediatamente repreende o vento e faz grande bonança. Mas ali a reação dos discípulos ainda foi tímida. Eles lá disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas os discípulos estavam crescendo, eles estavam aprendendo. Como nós tínhamos um momento de fé, Pedro ilustra bem a nossa própria vida como crentes. Às vezes nós cremos, temos ousadia, às vezes não, reparamos mais nos problemas, nas dificuldades, começamos a afundar, graças a Deus, quando clamamos por socorro, e então aprendemos que Jesus é aquele Salvador pronto para nos socorrer e não nos deixar afundar. Mas eles estavam avançando. Algum tempo atrás, numa situação semelhante, eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora, algum tempo depois, noutra situação semelhante àquela, eles não fazem essa pergunta, eles simplesmente o adoram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Eles mesmos respondem as perguntas que eles fizeram anteriormente: esse é o Filho de Deus. Claro, o milagre tinha como propósito revelar quem era Cristo. Não é apenas uma historieta com algumas lições de moral, não. Ele tinha o propósito de revelar que esse era o Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo, que era homem, é verdade, mas que era Deus, que tinha todo o poder e que vinha em socorro do seu povo, porque é gracioso e misericordioso Salvador. E eles aprenderam: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E não poderiam fazer outra coisa senão adorar, porque Deus merece todo louvor e toda a adoração. Além disso, diz o texto que, chegando do outro lado, em Genezaré, Jesus também foi reconhecido e a sua divindade apreciada de tal maneira que as pessoas simplesmente disseram: se nós apenas tocarmos as vestes dele, nós seremos curados. E de fato foi assim. E eles tocaram, e todos aqueles que fizeram isso, tocando a orla da sua veste, ficaram sãos, foram curados. É Deus Todo-Poderoso. Não era apenas um filho de carpinteiro, não era apenas um profeta, um grande profeta prometido, não. Não era João Batista Redivivos, era o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, que veio a esse mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, que enfrentou as mesmas dificuldades que nós, foi tentado como nós fomos tentados também. Não sabemos explicar e unir a natureza humana e a natureza divina de Cristo, não sabemos explicar até onde uma vai, até onde a outra, mas ali estava Deus verdadeiro, Deus homem, que se compadece das nossas fraquezas, Deus poderoso, capaz de andar sobre o mar em meio à tempestade para ir em socorro do seu povo. É o grande eu sou. E Deus gracioso e misericordioso. Pedro podia desviar os olhos dele, mas ele não desviava os olhos de Pedro. Meus irmãos, eu desejo apenas ressaltar rapidamente algumas lições dessa passagem para a nossa edificação.
Aqui o texto contém várias lições, algumas lições importantes, mas nem tanto quanto outras, lições práticas. A primeira delas diz respeito à importância da oração. Nós vemos, ora, se Jesus, o Filho de Deus, enquanto nesse mundo e nessa vida, em meio às tentações, às dificuldades e às tribulações, teve necessidade várias vezes de se retirar para orar, nós não aprendemos com isso que nós também precisamos utilizar esse meio de graça que Deus coloca à nossa disposição, que é ir à presença de Deus em oração e tornar conhecidas as nossas necessidades pela súplica, pela oração, com ação de graça e com confiança de que Ele é Senhor sobre o céu, sobre a terra, e, portanto, dependendo dEle, colocar diante dEle as nossas aflições, apreensões, angústias, tribulações e necessidades. É claro que nós precisamos orar, e aqui Jesus, e a passagem indiretamente, nos ensina que nós também precisamos recorrer à presença de Deus e utilizar esse meio de graça que Deus nos dá e nos colocarmos diante do Senhor em oração, em súplica e gratidão. A passagem também nos ensina que, mesmo obedecendo a Deus, nós podemos passar por dificuldades, por tribulações. Vejam, os discípulos, eles estavam fazendo exatamente o que Jesus havia ordenado. Ele havia compelido os discípulos a pegarem um barco e passarem para o outro lado. E eu nota 10 para os discípulos. Eles estavam há 9 horas naquele barco, mas não desistiu, remando contra a tempestade, correndo o risco, mas lá. Ele mandou a gente ir para o outro lado, então, remando, provavelmente 9 horas haviam passado eles naquela luta. E talvez, como alguns de nós pudessem pensar, poxa, a gente está fazendo exatamente aquilo que o mestre mandou. Ele mandou que a gente pegasse um barco e fosse para o outro lado. Nós fomos, bem que o mar podia estar tranquilo, né? E a gente chegar do outro lado, tranquilo, sem grandes provações, tribulações, mas nada, uma tempestade danada, e eles ali a ponto de perecer novamente. Não nos ensina isso, que muitas vezes nós passamos por aflição e tribulação, mesmo quando estamos obedecendo à vontade de Deus? Mesmo quando estamos fazendo exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos, às vezes vem aflição e tribulação sobre nós. Deus tem seus planos, Ele tem seus propósitos, e Ele nos ensina tanta coisa nesses momentos. Ele se revela a nós, como se revelou aos seus discípulos, ao ponto deles se prostrarem em adoração, dizendo, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Às vezes é preciso a tempestade, é preciso aguardar. Jesus poderia imediatamente socorrer os seus discípulos. Ele permitiu que eles passassem ali, sei lá, provavelmente 9 horas naquela aflição, naquela tribulação, mas finalmente ele vai em seu socorro. E é verdade que a semelhança do que aconteceu com aqueles discípulos acontece também conosco, que somos povo de Deus, povo da aliança. Às vezes passamos por tribulações, problemas sérios, problemas graves, tempestades caem sobre nós, em tantas áreas da vida. E às vezes nós suplicamos, é claro que os discípulos estavam ali lutando e clamando e suplicando. Na vez anterior, na tempestade, eles acordaram o mestre, pediram socorro, perecemos, faz alguma coisa, e Jesus fez, aquietou o mar, ora, eles estavam ali, orando que Jesus fizesse isso. Mas horas se passaram até que ele fosse pelo mar, em meio à tempestade, e na tempestade socorresse o seu povo. E assim também ele faz conosco. Nós não devemos imaginar que, ao obedecermos à vontade de Deus, tudo correrá bem. Mar de brigadeiro, não teremos problema nenhum. Não é verdade. Deus nos prepara, e Ele permite passarmos por aflições e tribulações, Ele aperfeiçoa a nossa fé, a nossa dependência dEle, a nossa confiança dEle, exatamente quando nós passamos por essas dificuldades, esses problemas, e as ondas e vagas de Deus passam por sobre nós. Mas eu digo que nós não devemos e erramos se pegamos um texto como esse e nos concentramos apenas
nas lições de Pedro, ali na vida de Pedro. Mas isso não significa que não haja lições para nós. Isso não é o principal, não exaure. Mas é verdade que a fé e a dúvida de Pedro, elas ilustram bem a nossa condição. Nossos olhos devem fitar a Cristo em meio às tribulações da vida. Mas é verdade que muitas vezes nós acabamos vacilando, como Pedro também vacilou. E especialmente quando nós deixamos de confiar em Cristo, quando nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E deixamos de colocar nele a nossa confiança e desviamos os olhos e fixamos demais os problemas, as dificuldades, as tempestades, as tribulações da vida, nós corremos o risco de naufragar. E quem não sabe do que nós estamos falando, né? E quem não conhece na sua vida diária essa, ao mesmo tempo, ousadia de Pedro, quando nós confiamos em Deus, às vezes tomamos algumas decisões que só alguém que depende de Deus e confia em Cristo toma. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que tomam essas decisões, aqui e ali, falham, vacilam, erram, tiram o foco e deixam de confiar em Cristo e muitas vezes focalizam mais as aflições e as tribulações da vida. Então, Pedro, num certo sentido, ele é um tipo do crente em geral, né? Ele ilustra esses dois lados da vida cristã. Por um lado, ousadia, fé genuína, verdadeira, mas imperfeita. Porque assim, na verdade, é a nossa fé. Mas, meus irmãos, são lições secundárias, né? A lição principal, ou as lições principais que o texto nos dá, é que Cristo é o poderoso e misericordioso Salvador do seu povo. Ele pode parecer, às vezes, demorado em nos socorrer, mas ele não falha. Ainda que necessário for andar por sobre o mar, em meio à tempestade, ele vai em socorro do seu povo. E ainda que o seu povo, como Pedro ali, vacile e deixe de confiar nele por um momento, ao ponto de ser definido de homem de pequena fé, o grego usa uma palavra só que dá a ideia de ou pequena fé, né? Jesus nos chama como se fosse um nome nosso, pequena fé. Fulano é pequena fé, Pedro é um pequena fé, nós somos pequenas fé, como se fosse um nome nosso, né? Mas ainda que a nossa fé seja pequena, o nosso Salvador é grande. E ainda que os nossos olhos, em meio à tempestade, se desviem de Cristo, o grande e poderoso Salvador não desvia os seus olhos de nós. Que bênção, irmãos. Que encorajamento essa passagem transmite e comunica a cada um de nós. Somos, como Pedro, homens e mulheres de pequena fé. Muitas vezes vacilamos, muitas vezes deixamos de confiar em Cristo, muitas vezes fixamos mais as lutas, as aflições, as tempestades que às vezes subitamente caem sobre nós. Estamos ali desfrutando aparentemente perfeita saúde, eu nem tanto, mas alguns, né? E aí vão no médico fazer uma consulta, exame de rotina, e aí é diagnosticado, você está com câncer. Pronto, é uma tempestade que vem sobre a nossa vida. Ou então está tudo bem no trabalho e tal, de uma hora para outra, olha, por causa de crises aí, vamos ter que despedir tantas pessoas, você está no meio, desculpe, mas você vai ser despedido e pronto. E a vida parece que desmorona. Ou então, um problema sério, grave, moral, com filho, com pessoas queridas. São tantos os problemas que nós, como crentes, enfrentamos nessa vida. Violência que nos cerca. Mas que bom, irmãos, lembrarmos que nessas horas nós temos um grande, poderoso, humano, não pode, que se compadece das nossas fraquezas, e misericordioso e gracioso Salvador. Pronto a nos socorrer, a vir em meio à tempestade, a andar sobre as águas se necessário for, para quando nós dizemos, salva-me, Senhor, então Ele estende a mão e prontamente nos socorre, nos guarda e nos leva para lugar seguro. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e ao participarmos da ceia,
do pão e do vinho, relembrando o corpo e o sangue do nosso Salvador, revelado nesse milagre como homem, como Deus Todo-Poderoso e como misericordioso Salvador, possamos refletir nesses aspectos da pessoa, do caráter, da obra do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo.